Estamos em um ano crítico, meu amigo empreendedor. Ó, se você tem um negócio, presta atenção nesse episódio. Eu não tô falando de guerra, eu não tô falando de Copa e eu não tô falando de eleição, eu tô falando de reforma tributária. Pera lá, um assunto que você pode achar chato, mas é super importante que você entenda o que vai acontecer daqui pra frente para que seu negócio, cara, tenha saúde, tá bom? Hoje, para isso, a gente trouxe aqui um contador que atende nossa conta na GoSafe Tecnologia, atende a minha conta lá na mecânica automotiva também, e coincidentemente o cara já foi de segurança eletrônica. Né? Seja bem-vindo, amigo Carlos Vinícius. Aê! Tudo bom, Ricardo? Tudo bom, cara? Bom te receber aqui. Belezinha? Prazer te receber, cara. Obrigado, prazer é meu. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre todas essas mudanças que a gente vai passar a ver, né, com a reforma tributária. É uma reforma que, já vinha sendo solicitada por muitos anos, mas pelo que eu vejo, infelizmente, não é como todo mundo, não é aquele mar de rosas que todo mundo imaginou, né, cara? O objetivo principal do governo é dar uma simplificada, né? Em toda a parte de pagamento, de apuração do imposto. Hoje a gente tem um volume de dinheiro enorme em disputa judicial, por exemplo, entre o contribuinte e o fisco, para pagar ou não pagar imposto. Então, essa reforma tributária visa dar uma simplificada. Não é um mar de flores, porque a gente tem um caminho enorme até 2033 para fazer toda essa implantação. Mas, na teoria, é para tudo ficar melhor daqui a alguns anos. Tomara. Tomara que fique legal. Puxa o microfone um pouquinho para você. Cara, eu quero que você comece contando para mim um pouquinho da tua história empreendedora. Vamos lá. Desde o início, como é que a contabilidade surgiu na tua vida? Perfeito. Eu sou técnico em automação, ensino médio, e eu sempre trabalhei um tempo com gerador, estabilizador no break, então não tinha nada a ver com contabilidade, né? Depois de trabalhar nessa área, eu entrei na Fiocruz, fui trabalhar na parte de produção da Fiocruz, lá em Biomanguinhos, fiquei um bom tempo lá. Aí peguei mais uma noção de processos muito forte, que era uma indústria farmacêutica, né? Uhum. Aí depois de lá eu conheci o Paulo. Eu saí de lá, eu queria sair da área da produção, voltar mais para a área da automação. Aí eu fui trabalhar com o Paulo, na empresa lá que a gente trabalhava junto, e eu peguei mais uma experiência bacana de automação, né? Que lá a gente fazia toda essa parte de segurança eletrônica, tinha um pouquinho de programação e tal, e foi uma parte que eu sempre tive muita facilidade com tecnologia e sempre gostei muito. Sim. Principalmente a parte de automação. E depois de um tempo, minha mãe tem um escritório contábil, que é desde o meu avô. Então esse escritório, bacana. Esse CNPJ já tem mais de 35 Então anos. Viana vem do teu avô? Vem do meu avô. Legal. Já está lá, esse CNPJ já existe mais de 30 anos, mas a contabilidade na família já está há uns 50 anos, pelo menos. Aí eu tive uma oportunidade lá, minha mãe estava precisando, me chamou para ir lá, eu acabei curtindo, fazia engenharia, mas mudei de área, fui para contabilidade e, assim, Se apaixonou, cara? Me apaixonei. É difícil se apaixonar por contabilidade, cara. Não, mas foi uma guinada legal, né? Foi, assim, eu nunca lidei muito bem com grandes equipamentos, entendeu? Essa até é uma questão minha, quando eu trabalhava com gerador, não era muito a minha vibe, eu sempre gostei de estar dentro do escritório. E eu fui vendo que contabilidade tem muito a ver hoje com automação, né? Sim. Também, porque, inclusive com a inteligência artificial, o setor financeiro vai ser um dos mais atingidos, né? Sim. Esse setor de serviços vai ser muito atingido e a parte financeira e contábil vai ser mais atingida ainda, porque a contabilidade tem uma lógica, né? Contabilidade é a ciência de você mensurar patrimônio. Você tem patrimônio, a gente vai dizer quanto vale, quanto não vale, a gente vai apurar o lucro da sua empresa, dizer qual foi a receita, qual foi a despesa. E com essa lógica por trás, você consegue fazer algumas programaçõezinhas, entendeu? E automatizar uma parte legal do trabalho, que facilita muito para você se preocupar mais em fazer análise, se preocupar mais em atender o cliente, etc. Então, assim, aí foi essa minha guinada, né? Eu sou da área técnica, fiz engenharia, aí tive uma oportunidade de ir para contabilidade e acabou que foi muito meu caminho, assim. Mas eu acho legal falar um pouco assim da contabilidade dessa área técnica tua que eu acompanhei, porque tua mãe, você não, né? Porque tu entrou depois. Isso. Mas tua mãe foi minha contadora desde sempre. Isso. Então, assim, o que eu acho muito legal que quando você entrou, eu peguei ainda a época de talão. E logo, a primeira coisa que quando tu entrou lá, Paulo, vamos assinar uma alterdata. Vamos modificar. Ele já veio com essa pegada de modernizar, né? Então você já trouxe isso muito legal
com uma pegada de modernizar, de automatizar tudo, porque é da tua essência, né? Automatizar o que é possível. Então, assim, muito legal, muito legal. Essa pegada eu lembro que foi sempre tua e tu sempre fez. E depois foi direto pro Conta Azul, né? A gente foi direto pro Conta O Azul Conta e... Azul é maravilhoso, né? Pô, não tem... Ricardo fala que eu sou fã do Conta Azul. Mas é um sistema bem bacana, é um sistema que vem com essa proposta de trazer tudo... Porque naquela época, eu estou na contabilidade há uns 12 anos. Tu tá com a GPR, tu tá com Uns 15. uns 15 anos. Nesse tempo, a tecnologia mudou muito, né? A gente tinha sistemas de gestão que eram instalados em máquinas locais. Lá no escritório a gente tinha até um servidor que não podia mexer e tal. Mas agora estão todos os sistemas em nuvem, né? E o Conta Azul foi o pioneiro em trazer esse sistema financeiro em nuvem, com integração bancária e tal. Eles apostaram no contador para fazer essa conexão com os clientes, né? Então, isso foi bem bacana, porque eles conseguiram botar no mercado um sistema com preço bacana e com muita tecnologia envolvida, né? Sem dúvida. Hoje eles têm um BI próprio dentro do sistema, bem bacana. Se você for lá nos relatórios, você consegue montar e tal. Aquilo ali é lindo. Isso. E eu acho que isso facilitou muito a minha vida na contabilidade. Ter essa visão tecnológica, né? Vai ajudar pra caramba, cara. Isso. Aí hoje eu já me formei em contabilidade, terminei agora uma pós-graduação de gestão de empresas lá na UERJ, e agora eu estou vendo mestrado, né? Tenho vontade de dar aula. Sério? Voltar para a faculdade para dar mesmo? aula. Tenho essa vontade também. Além de estar com a empresa contábil, eu quero crescer mais com a empresa, eu quero evoluir bastante com aquele negócio contábil ainda. Mas eu tenho muita vontade de dar aula ainda. Legal. Cara, e é assim, interessante o seguinte, quando você ensina qualquer coisa, você passa a fortalecer o teu aprendizado também. Conhecimento. Entendeu? O teu conhecimento. Me faz favor, chega só um pouquinho pra frente, que esse microfone é direcional, cara, senão depois o pessoal ali do áudio vai sofrer pra equalizar. Mas é o que eu tava falando, cara, quando você começa a ensinar outras pessoas o que você sabe, fortalece teu conhecimento, né? Te faz buscar mais conhecimento, inclusive, porque você, não só a parte do que você vai lecionar, mas toda a didática de como você vai fazer aquilo. Sim, hoje a gente está fazendo... Tem um novo funcionário que entrou terça-feira lá no escritório, e eu estou fazendo a parte de treinamento dele, para lidar com a parte fiscal, principalmente. E eu estou revendo isso, né? Eu estou tendo que ensinar para ele um monte de coisa, aí eu vou relembrando, vou ensinando. Isso é bacana. E eu tenho prazer, né? Eu acho bacana essa parte de ensino, né? Eu acho que agrega muito profissionalmente na área, assim. Eu acho que tem uma apresentação forte, sabe? Falar do mestrado, ainda mais nessa prestação de serviço do meu tipo. Mas também tem uma vontade minha de continuar dando aula, é legal também para selecionar pessoa para trabalhar, né? É uma troca muito legal, né? É uma troca, você acaba aprendendo muito, conversa com o pessoal. Lá na faculdade eu trocava muito com o professor sobre questões do dia a dia. Tinha um professor meu, por exemplo, que era da Secretaria de Fazenda. Eu queria assistir a aula do cara, porque o cara estava na fazenda, o cara lidava com coisas do meu dia a dia, eu fazia perguntas sobre ICMS e ia embora, assim. E essa troca que eu sinto um pouco de falta, né? Na pós-graduação a gente... E assim, sempre que a gente está estudando, você se obriga a não parar, né? A sempre estar ali evoluindo, sempre estar aprendendo essas coisas novas, né? E não parar de correr atrás de alguma evolução. Sim. Agora deixa eu te fazer começar umas perguntas assim, mais técnicas referentes a essa parte da reforma tributária. Da reforma tributária, cara. Hoje, você falou que veio para simplificar. Isso. Né? E uma coisa que eu vejo que atrapalha muito hoje, inclusive o Rio de Janeiro perde muita competitividade por causa disso, por conta do ICMS ser, eu acho que é o mais alto do país, né? Ou não? Sim, é um dos ainda mais tem um fundo altos. De pobreza ainda. Isso. Isso é no Brasil todo. O que acontece hoje? A reforma trabalhista, reforma tributária, a trabalhista já teve. Reforma tributária, essa que foi aprovada e está acontecendo a transição, ela foi uma reforma sobre os impostos sobre o consumo. A gente teve uma pequena mudança no imposto de renda, que veio tributar 10% para quem recebe mais de 50 mil por mês ou 600 mil ao ano de lucro. E agora veio uma reforma mais ampla sobre os impostos que a gente paga sobre o consumo. Quais são eles? ISS, ICMS, PIS e COFINS. Se pegar a DRE, principalmente a DRE do lucro presumido e a DRE do lucro real, você vai ver a receita
e logo em seguida o ICMS e o ISS, que são os impostos que você paga em cima do seu faturamento. Certo. Diferente daquele imposto lá embaixo da DRE, que é o imposto de renda e a contribuição social. Então, o que está acontecendo? Os impostos sobre o consumo federal, é o PIS e COFINS, eles vão ser substituídos. De 2 vai virar um só. E o ICMS, que é de venda de mercadoria, e o ISS, que é da prestação de serviços, eles também vão se tornar um só. O que acontece com isso? O ICMS é uma legislação para cada estado. Certo. O ISS também tem essa complexidade, cada município tem liberdade para legislar em cima com a delimitação federal, mas eles conseguem. Com isso, a gente vai unificar toda essa legislação. E, em vez de você pagar todas essas guias separadas, você vai pagar essas guias unificadas e vai trazer muito mais clareza. E a alíquota vai ser a mesma, geral? Não. A gente não tem ainda alíquota definida. Por isso que é muito difícil falar sobre reforma tributária agora. Pelo que eu vejo, por mais que tenha se iniciado essa reforma tributária, tem muita coisa que ainda está em aberto. Tudo, não está definido, tudo. Parece que não está definido. Então, por exemplo, então vamos lá. Ele não vai ter uma alíquota unificada para o Brasil inteiro, por estados. Não vai ser isso. Não vai ser isso. Então pode continuar de diferença. Não vai continuar. Vamos lá, desculpa. Não vai continuar uma alíquota para o estado, vai ser uma alíquota unificada. Mas os repasses vão ser diferentes, provavelmente, ou não? Vai ser. Os repasses a gente não tem definido ainda, mas Entendi. assim, vai ser uma alíquota só para o Brasil todo. O produto vai começar, o dinheiro do imposto vai começar a ficar para a cidade de destino. Vai mudar alguns mecanismos e a forma como é distribuído. Mas, de qualquer forma, em vez de você ter várias legislações diferentes, você vai ter uma unificada, que vai facilitar bastante. Não, vai com certeza. Com o diferencial de alíquota. Pô, isso é um... Meu Deus. Então isso vai acabar? Isso vai acabar. Pô, tá lindo. Maravilha. Posso ir embora feliz da vida agora, porque isso é a substituição tributária uma pedra também no vai sapato, ficar diferente. Mas entendeu? Mas é basicamente isso. Eles vão pegar o ISS e o ICMS e juntar. E parece que no IBS. E parece que a alíquota do Simples vai aumentar também, né? Não, no Simples Nacional eles não vão mexer nada. Ah, não? Vai mexer, mas vamos lá. O Simples Nacional não vai mudar nenhuma alíquota, não vai mudar nenhuma tabela. Perguntei errado. O Simples vai aumentar o limite do Simples Nacional. Isso não sei ainda. Não está bem certo. Está muito vago, né? Todo ano aparece um aumento de limite do MEI e às vezes do Simples também, mas nunca não sabe disso. Está em discussão, foi aprovado na Câmara agora, se eu não me engano, vai para o Senado, um aumento de limite do MEI para 135 mil por ano. Sim. Mas todo ano isso acontece. Aí, se vai acontecer realmente. Não, eu estou te perguntando isso porque aí o Rio de Janeiro e outros estados que têm ICMS maior do que os demais passam a ser mais competitivos. E a gente para de ter aqueles... Não são paraísos, né? Mas aquelas cidades que oferecem, tipo Extrema em Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina. Vão perder, assim, o monopólio, né? De grandes empresas terem pontos de distribuição. A gente tem alguns benefícios dependendo da cidade e do estado. Por exemplo, ISS em Petrópolis é 2%, aqui no Rio é 5%. Então também vai acabar com essa disputa tributária, né? A ideia é terminar com essa disputa tributária entre os municípios e os estados. Mas vamos lá, sobre a reforma tributária, porque são bastante mudanças. Como eu disse, a primeira é essa, né? PIS e COFINS, ICMS e ISS, que vai mudar. Outro ponto que vai mudar também, vai surgir um imposto novo, mas isso não é nosso segmento. Mas vai surgir um imposto, além desses novos dois. Então, são 3 impostos novos, né, entre aspas. Unificar ICMS e ISS, que é município e estado, e unificar PIS e COFINS, que é do governo federal. E também vai entrar um imposto novo, que é o imposto sobre bens que... Como é que chama aqui? Bens nocivos. Que vai entrar um imposto... Cerveja? Exatamente. Caraca. Cerveja, cigarro, carro a combustão. Vai entrar um imposto seletivo. Mas assim, carro a combustão a gente tem gasolina e diesel. O diesel vai sofrer mais, cara?
Sem dúvida. vai depender de acordo com a poluição que o veículo causa. A Greta assinou essa porra, não assinou? Porra, Isso, não é isso eu possível. lembrei de vocês na hora, né? Porque vai ter esse imposto sobre carros a combustão. A gente estava até Caramba. conversando sobre isso. Sobre alimentos que tenham açúcar adicionado, gordura adicionada. Até ficou a dúvida se a Coca Zero vai ser mais barata, né? Porque eles vão botar esse imposto seletivo direto lá na fonte. Na fábrica vai pagar, isso não vai mais... Aham. não vai correr pela cadeia produtiva, só a fábrica vai pagar. Isso também é outro ponto. Então, são esses 3 novos impostos. E como é que é Então, aquela mudança que vai ter, Carlos, que, por exemplo, que vai atingir o pessoal que, vamos dizer, os empreendedores que têm lá a sua empresa e acima de 50 mil de retirada como lucro vai ser tributado? Esse é o imposto sobre renda, né? Que Sobre- mudou. isso vai ter. Não é da reforma agora, foi o que já foi aprovado. Já foi aprovado e já Isso. está em vigor. Se você receber de um CNPJ mais do que 50 mil por mês, você vai ter que reter 10%. Reter direto na fonte e pagar. Entendi. Então, essa foi a alteração. Isso é progressivo, né? Vai aumentando. A partir de 50 mil por mês, 600 mil ao ano, você já começa a pagar. Entendi. Mas isso foi aprovado junto com a reforma da renda, que também deu isenção para quem ganha até 5 mil, entre outras coisas. Entendi. Essa foi a contrapartida, né, do governo para essa parte. Eu ia te fazer uma outra pergunta. Pode falar. Com toda essa reforma, com todas essas mudanças, a gente vai passar a ter uma... Hoje você tem o regime simples, o lucro presumido e o lucro real. Isso. Com todas essas reformas, algum regime, claro, entre o presumido e o real, algum deles vai passar a ser mais vantajoso? Isso tudo que a gente está falando aqui vai ser para o lucro presumido e para o lucro real. Ah, O Simples Nacional vai ser diferente. Vai continuar a mesma coisa, vai mudar, como eu disse, aquele imposto sobre faturamento. Sim. O que vai mudar também? A gente vai ter créditos amplos. Hoje em dia, você vai poder aproveitar todos os créditos, todas as despesas que você tem, você vai poder aproveitar agora. Antes não, antes tinha algumas Limitações, né? limitações, agora isso vai ser muito mais amplo. Aham. Esse é um ponto legal. Então, o lucro presumido e o lucro real vão continuar bem parecidos com o que são hoje. Vai mudar lá em cima, como eu Sim, disse, sim. o imposto sobre faturamento, mas todo o resto vai mudar. O que vai mudar no Simples Nacional é que o Simples Nacional vai poder recolher o ICMS ou o ISS, ou os dois, por fora do Simples. Aí você vai conseguir, não só o ICMS e o ISS, o PIS/COFINS, você vai conseguir se aproveitar de crédito. Ah, se você tiver legal. um cliente, Interessante, pessoa né? jurídica, esse cliente precisar, for uma fábrica, ou você estiver vendendo insumos ou for revender, a pessoa vai poder se aproveitar de todos esses créditos. Então, o que vai acontecer no Simples Nacional, né? Que 90% das empresas do Brasil são do Simples Nacional. A gente vai ter um planejamento tributário aí, você vai poder ser mudado de 6 em 6 meses, mas a gente vai poder escolher ou como está hoje, ou com essa apuração de débito e crédito desses novos impostos por fora da guia do Simples Nacional, entendeu? Aí esse vai ser o ponto que vai atingir o Simples Nacional. Vai ter mais essa opção. Eu acho que vai dar um pouco mais de liberdade. sim. Não, interessante, né? Por exemplo, as pessoas que... O cara que é Simples Nacional te dá até uma facilitada para você poder progredir o negócio, né? Imagina, você atende diversas indústrias e tudo mais, você conseguir fazer esse retorno do crédito, que pra gente quem teve Simples muito tempo sabe como é que é, né? É Sim. horrível, você não tem nada. Você tinha muito essa questão de Eu perguntava isso lucro todo real, dia. né? Eu te Que perguntava você todo via os dia. créditos. Sim, aí vai ter que ver se é vantajoso, né? A depender da situação, a gente vai ter que fazer essa análise, mas já vai ser possível esse novo tipo de apuração do Simples Nacional. Isso vai ser legal. E outra parte interessante também, que está dando muito o que falar da reforma tributária, vai ser esse novo split payment, que o governo vai lançar. O governo tem hoje supercomputadores da Receita Federal que ficam cruzando informação. Tem um tal do supercomputador do Pix também, né, que falam Puta muito. merda. E vai vir um negócio não sei quantas vezes maior do que isso tudo. Nossa Senhora. Que é um grande sistema da Receita Federal que vai receber essas informações financeiras todas de pagamento. E assim, o que eles estão prometendo para a gente? O teu imposto já vai ser descontado na hora que você realizar a venda. Aham. Você vai receber o imposto líquido.
isso vai trazer um pouco de desafio para trabalhar esse fluxo de caixa, né? A depender de como vai ficar isso, e está prometendo também diminuir bastante a sonegação, né? Ainda mais que se todo mundo vai poder receber crédito hoje em dia, Não tem por que você ficar sonegando. Né? vai cada Lógico. cada dia mais exigir mais nota fiscal. Exato. Sim. Isso também é outro ponto bem legal que vai mudar. É interessante. Sim. Carlos, deixa eu te perguntar uma coisa que é meio polêmico, que tem a ver com isso tudo, mas assim, é uma coisa que eu vivo num dilema. Eu vejo muita gente na internet falando que vale a pena você virar. Ah, empresas que faturam acima de 200 mil reais, vale a pena você virar lucro real ou lucro presumido. E sair do Simples Nacional. Sendo que o teto do Simples Nacional é muito maior. Dá para você manter com 200 mil reais, você consegue manter no Simples. Então, assim, fala um pouquinho sobre isso, porque eu acho que isso é uma dúvida nacional, né? Assim, é vantajoso você ser lucro presumido ou lucro real, mesmo você não atingindo o teto do Simples, ou vale a pena você ficar no Simples até atingir o teto? Depende. 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 É de acordo com o planejamento Depende da tributário. atividade. O Simples Nacional são 5 anexos, né? E cada anexo tem uma tabelinha com as porcentagens, com as deduções. Quando você está chegando lá na última tabela, o número 6 ou 5, que é o último, quinta ou sexta linha da tabela, dependendo da atividade, dependendo do anexo, o teu tributo já começa a aproximar muito do que pagaria o lucro presumido ou o lucro real. Aí vai ter que fazer um planejamento tributário, eu vou ter que pegar a sua empresa, vou ter que simular como ela fosse lucro real ou lucro presumido. O que ajuda já a definir a gente para lucro real ou lucro presumido? A margem de lucro. Por exemplo, no comércio, no lucro presumido como é que funciona, né? Você tem faturamento de 100, o governo vai falar o seguinte, 8% disso é lucro, você vai pagar imposto de renda, lembra? Imposto de renda e contribuição social, que é lá embaixo na DRA. Você vai pagar esses impostos em cima de 8%, que é essa margem de lucro. Então, se você tiver um lucro acima de 8%, no caso do comércio, é interessante você estar no lucro presumido, porque o governo vai te cobrar em cima de 8%. Aí, caso contrário, se sua margem for menor, é geralmente onde vale a pena você ir para o lucro real. Que o Simples Nacional também tem um teto, né? Sim. Dependendo da empresa, você não tem pode... jeito, você tem que ir. Um grande supermercado, às vezes, tem margens menores. Uma farmácia, às vezes, tem margens menores. Mas também tem limite, né? Você não pode ficar para sempre no lucro presumido, tem limite de faturamento. Aí, quando você tem margens menores do que as margens presumidas do lucro presumido, serviço 32%, porque cada tipo de serviço vai ter uma alíquota, né? Que nem no Simples Nacional, é parecido com o Simples Nacional, mas é diferente. Então, essa é a diferença do lucro presumido. O lucro presumido te dá uma presunção de lucro. O governo fala, 30% é lucro, vou te cobrar como se 30% fosse lucro. Legal. No lucro real, não. No lucro real, a gente vai montar a DRE certinha e no final vai aparecer o teu lucro e vai ser cobrado, entendeu? Em cima desse lucro. Entendi. O lucro real também traz mais obrigações acessórias, traz mais controle da Receita Federal em cima de você. Hoje as empresas que mais empregam no Brasil são as empresas do Simples Nacional, mas as empresas que mais pagam impostos em volume são do lucro real, né? Então essas empresas são muito mais controladas, tem que enviar muito mais obrigações. O governo recebe o balanço da empresa, coisa que não acontece no Simples Nacional, por exemplo. Muito mais flexível, né? Não é só assim. Claro, se valer a pena para você sair do Simples Nacional, tu tem que sair, porque teu concorrente vai sair e você vai ter que disputar com ele. Sim. Mas não é só uma questão de valer a pena, é questão também de uma maturidade interna para você conseguir atender às necessidades. As obrigações, né? Que é diferente. Você imagina um lucro real, tudo que é despesa, cara. Tu comprou um biscoito ali para um funcionário, comprou um biscoito ali e gastou uns 10 reais, cara. Dá um exemplo. Você conta como despesa. Isso, tem que é um exemplo bobo, mas se registra bobo, absolutamente, todo absolutamente dinheiro que tudo. entra e sai na conta corrente precisa de um documento fiscal, entendeu? Sim. E você tem que ter esse controle. E o controle não é só o estoque. É o documento fiscal. Isso. Tudo precisa de nota. Isso. Sim. Então, assim, é um controle bem mais desafiador. Mas, assim, eu acho que no Brasil é um dilema que todo empreendedor passa, né? Isso daí, né? Porque assim, a gente fica brigando e eu observo, analisando o mercado no âmbito da GoSafe, eu vejo que a diferença de margem
ou de valor que a gente está tendo lá na ponta é os caras que estão fazendo o trabalho tributário certinho. Sim, tem que ter, porque... É onde o cara ganha ali os 2, 3% Só que mais assim, barato. às vezes não só tributário, cara. A gente já conversou sobre isso. Às vezes no societário também, né? O KNAI que ele está utilizando também pode influenciar. Sim, é o que vai definir a sua alíquota de imposto, né? Definir a atividade certinha, o que vai definir o seu imposto a pagar e vai levar por resto. Se você, por exemplo, no Simples Nacional, se você escolher errado, você vai lá para o anexo 5 e começa a pagar mais de 16% de imposto inicial, acho que é isso, de cabeça não sei. Sei que o anexo 3 começa com 3%, ou 6%, né? Então, por você classificar errado a empresa, você vai pagar mais de 10% a mais de imposto mensalmente. Então, é uma diferença gritante, assim. E existem pessoas que classificam errado justamente para se beneficiar de... Às vezes E em que momento dá merda? Não que eu esteja com segundas intenções, mas eu preciso entender. É uma coisa que eu tenho até minha dúvida. Por exemplo, vamos lá. Eu tenho uma empresa de consultoria. Consultoria é atividade do anexo, está no anexo 5, tá? Mas aí eu presto uma consultoria para vocês, por exemplo. Aí, em vez de eu abrir uma empresa de consultoria, eu abro uma empresa com uma atividade do anexo 3, que não me vem nenhuma cabeça agora. Tipo, marketing direto, treinamento e aperfeiçoamento. Aí, em vez de eu prestar um serviço de consultoria para você e pagar um imposto mais alto, eu vou prestar um serviço de treinamento. Não sei em que momento o governo pega isso, né? O que fica estranho, às vezes eu falo para os clientes quando vêm com essa ideia, é que a nota fiscal vai com treinamento, vai denunciar. Às vezes, para você, numa empresa do Simples Nacional... Não estou com essa... eu estou levantando porque a gente como tomador da nota. Isso. Você como CNPJ, como GoSafe, o cara que está prestando uma consultoria para você, um processo específico, processo de venda, para você tanto faz, o cara te dá uma nota fiscal de treinamento ou uma nota fiscal de consultoria. Mas às vezes para um órgão público, para uma multinacional, o cara vai querer. Eu estou te falando isso porque já tomei serviço lá pela oficina e o pessoal me mandou nota como e-book. Porque o e-book tem uma questão de isenção. Forte. Quer ver? Forte. Quer ver outra coisa também? É extrema também, né? Oi? A parte é extrema, se eu não me engano. Tem um negócio lá de e-commerce, para e-book, é tudo extremo. Não, a e-commerce, eu tô falando tem uma isenção, não sei ao certo qual é, porque eu não tenho hoje nenhuma empresa que vende e-book. Mas o que eu sei que acontece, o cara, em vez de vender um curso, eu tenho um curso sobre controle de acesso. Vende um e-book. Eu vendo e-book. Eu acho que não tem... Cara, isso tem que ser contemplado na reforma tributária para acabar com essa bobeira, cara. Esse é um dos objetivos, né? Então, assim, isso tudo tem que ser contemplado porque, cara, são coisas bobas que o pessoal fica tendo que queimar a mufa para achar uma brecha para você pagar menos imposto. Cara, isso é surreal. Mas... Vamos lá. Concorda que é surreal? Com o que a gente recebe em troca de tanto imposto que a gente paga. Não, mas eu estou falando. Você não vai buscar uma brecha para pagar menos imposto? Mas assim, é surreal você ter que se prestar o trabalho de ter que sim, porra. fazer essa mirabolância toda para fazer isso. Manobrinha, né? Por exemplo, eu não sei específico, que a gente ouve as coisas no dia a dia, nos cursos que a gente vai. Se eu não me engano, por exemplo, a Natura, a Boticário, enfim, a empresa Y que vende perfume, não é perfume, ele vende colônia. Que é já muda totalmente. McDonald's não vende sorvete, vende sobremesa. Isso, Tem essas coisas que o cara vai fugindo. Isso vem de um planejamento tributário, né? Bem feito, que tem coisa que dá para você fazer, tem outras coisas que não dão. Mas... sim, eu acho que eu acho que essa é uma tentativa também de acabar com essas coisas, né? Agora eles vão amarrar bem as codificações, as legislações a gente está vendo bem claras, do tipo, ligando o NCM à tributação, por exemplo. Eu acho que essa reforma tem até uma boa chance de melhorar essa confusão tributária. Assim, quer dizer, é a ideia, né? Não sei se entra nessa parte da reforma, mas uma coisa também que eu acho um absurdo é a quantidade de KNAIs que existem. Tem coisa que não tem nem sentido mais. Por exemplo, a gente tem um KNAI lá que tu fala, pô, esses caras não vendem isso. Mas tem que ter aquilo lá. O quê? Um troço lá de artigos de não sei o quê. Tem um troço que fala até de artigos religiosos.
Mas porque tá junto com outro artigo. Ah. Mas é surreal, cara. Ah, mas É assim, um troço Porque arcaico. tem muita atividade realmente. E legal que cada dia surge mais, né? Cada Exato. dia surge mais Mas e eu tem acho que tinha botar. mas eu acho que tinha que simplificar. Olha Sim. só, isso aqui é serviço, isso aqui é venda, varejo, atacado. Ponto, 3, tá bom, acabou. Uma coisa que vai acontecer agora também na reforma tributária, o governo vai controlar um pouco melhor todas as plataformas, né? Mas já acontece, já fazem. Por exemplo, YouTube não paga mais se você não emitir uma nota fiscal, entregar. Mas agora eles vão botar YouTube como também responsável por Isso aquela era nota isento, fiscal. Carlos? O cara Não. Como é que o cara recebia os royalties do YouTube? Emitindo uma nota fiscal. Sempre teve recebendo que como emitir. empresa. Sim, não, se eu não me engano, teve um período que você podia receber como pessoa física, mas se eu não me engano, não dá para receber como pessoa física mais, entendeu? Do YouTube? É. AdSense, aqueles negócios. Isso. Você tem que abrir uma empresa, emitir porque uma não tem nota lógica, fiscal. né? Tipo, Mas o nego pessoa ganhando física milhões, também vai poder emitir nota fiscal. Agora, pessoa física vai poder Vai te entrar lá no contribuir. E-Social da vida e emitir. No social tributário, né? Isso. Que é hoje a gente tem um portal de nota fiscal de serviço do Gov, né? Do gov.br. Sim. Entendi. Portal Tá. legal, federal. cara. Aí a pessoa física vai poder também emitir, mas Mas vai precisar de certificado digital? não sei dizer. A pessoa física não sei dizer se vai precisar. Mas assim, muito provavelmente, como já acontece hoje, muito provavelmente vai ser bem melhor você abrir uma empresa do que você receber isso na pessoa física, entendeu? Outras coisas, por exemplo, esse ISS e esse ICMS e esse PIS/COFINS novo, eles também vão ser cobrados em outras partes. Por exemplo, na venda de imóveis vai poder acontecer também a cobrança. No aluguel, eles vão agora equiparar Airbnb e a hotelaria. Então vai ter também para você pagar o imposto a depender da movimentação, entendeu? Essas também é outra parte da reforma tributária, tá pegando toda essas coisas essa novas nova que economia, surgem. né? Assim, e tá tributando tudo para deixar mais organizado, né? Eu acho coerente. Tem que tributar, né? Tem duas coisas que vai acontecer com a gente, né? Garantido, morte e que você vai pagar imposto. Em qualquer lugar do mundo você vai pagar imposto, não tem Mas você jeito. tocou num ponto, um ponto bem bacana aí. A gente teve um desenvolvimento assim de novas economias assim absurdo, né? Novos negócios absurdamente. E as legislações não vieram acompanhando. É mais com lento, força, né? Isso, é mais lento, né? Você vê agora o que está sendo a Airbnb, né? Eu fui ver, tem umas construções novas no... São Paulo tá cheio. São Paulo tá cheio, mas aqui no Rio, na zona portuária. Nossa, muita coisa também. Eu fui lá numa estreia de uns prédios daquele, né? Cara, a maioria das pessoas estava ali comprando para alugar, para Airbnb e tal. E é uma coisa muito engraçada. Empresas que compram imóveis para alugar no Airbnb. São Paulo você vê muito prédio que é comum. O cara comprar aquele prédio residencial todo, tira todo mundo, constrói vários Airbnbs, tipo de um apartamento ele faz 4 Airbnb e, cara, ponto, vira o negócio. Eles vão começar agora, vai pagar também o ISS, né, que é o Imposto sobre Serviço, na forma desse IBS, né, que eu não falei o nome, né, é o IVA dual. A gente vai trazer esse imposto único, eu esqueci o nome do IVA, Imposto de Valor Agregado, IVA, que é o nosso, vai ser o IVA dual. Se você for na Argentina, vai aparecer lá para você o imposto, e é esse imposto único, né, esse IVA. Então é uma coisa que já acontece no mundo todo, a gente vai trazer para a gente, mas o nosso vai ser um pouco diferente, vai ser esse dual, né? Que é Estado e município e governo federal. Vai ficar mais claro também para a gente, vai ser que nem quando a gente compra, vou trazer o exemplo da Argentina de novo, ou do Uruguai também, aparece lá direitinho o imposto, vai ficar cada vez mais claro para a gente. Para o consumidor. Qual imposto você está pagando, o que você está pagando, etc. Isso também é bem legal. E outro dispositivo que vai vir agora, que é uma novidade, né, que é o cashback. Dependendo da sua renda, quem está no CAD único, né, que recebe benefício do governo, vai poder ter um retorno do que gastar consumindo, né? Isso é bem interessante, que hoje no Brasil a gente paga um imposto sobre consumo muito alto, que esse imposto atinge todo mundo igual, mas para quem sobra menos dinheiro no bolso mensalmente, acaba tendo que consumir mais.
quando eu vou no mercado e compro uma mercadoria, eu estou pagando ICMS. Eu estou pagando ICMS que nem uma pessoa que recebe um salário mínimo. Quando essa pessoa consome todo o salário, ela está pagando ICMS sobre todo o salário dela, diferente de outra pessoa que não consome todo o salário. Então, essa pessoa de baixa renda vai conseguir ter uma parte do que ela pagou em imposto. Ali. É interessante. Isso tende a dar mais uma dinâmica para a economia, né? Sim, com certeza. Porque Legal. essa pessoa vai consumir, que nem com essa isenção do imposto de renda, o que a gente vai ver é que essas pessoas vão consumir, provavelmente vão consumir essa diferença de imposto que não está pagando. E vamos ver se a gente consegue ter mais um aquecimento econômico, né? Que é isso, essas reformas estão sendo feitas para tentar dar uma desbloqueada mesmo, sabe? Algumas coisas. Desse custo do Brasil que tanto se fala, né? Você vender para o Brasil todo, você tem que acompanhar ICMS do Brasil todo. Isso dói muito, cara. Isso é bizarro. Vocês, direto, até tem dúvida, né? Pô, vou vender para lá, vou vender para cá, como é que é isso? Hoje a gente gasta muito tempo com... É muito complexo. Com a questão tributária, assim. Nossa. O Haddad falou, o pessoal ficou meio... Teve a Associação de Contador reclamando, né? Que o Haddad falou que vão gastar menos tempo com a contabilidade, né? Sim, provavelmente em 2033, se der tudo certo. Se der tudo certo, ficou tudo mas lindo, até lá vai ser uma dinâmica que vai usar muito mais o contador. O pessoal está espalhando isso, você não vai mais precisar do seu contador. Não, porra, não? O pessoal fala, olha... porque assim... Não precisa de mais imposto, porra. Exatamente, pô. Mas eu não posso nem falar que eu acho interessante também as empresas não perderem tanto tempo com a apuração tributária, né, com a apuração de imposto. Eu acho que eu deveria acho que eu deveria gastar muito mais tempo com meus clientes falando sobre contabilidade. Sim, exatamente. E hoje não é o que acontece. Hoje quer ver, aquela reunião que a gente teve, eu até brinquei, salvei o Black Friday, que tu estava em dúvida sobre o imposto, não foi? Sim. Então, acho que isso é muito mais interessante do que eu ficar calculando DAS, ficar estudando legislação. Você falar sobre planejamento mesmo, olha aqui, a gente consegue fazer algo para ter mais lucro aqui nesse determinado ponto. Esse é o papo, né? É isso aí. Isso eu acho que agrega muito mais valor do que cálculo de imposto, né? Sim. Isso é o que vai tentar fazer, claro. Falando é mole. Mas vamos ver até 2033, né? Mas você não acha que é muito tempo, não, cara, de prazo? De prazo? 6 anos para ter isso tudo aí. É porque é muito detalhe para mexer, né? Assim, a gente vai ter um momento de transição. E vocês já viram uma nota fiscal, claro. Todo mundo já viu uma nota fiscal. Vocês viram a quantidade de código que tem dentro da nota fiscal. Sim. É muito código para tudo quanto é lado. Então, tudo isso vai ser um pouco alterado. Algumas coisas vão alterar, outras coisas não. E a gente também vai ter que ver o impacto dessa nova tributação no país todo. Então, por exemplo, o que eu estou querendo dizer? Durante esse período de transição, por exemplo, tem um período que você não vai, né, você vai informar alíquotas menores, porque a gente tem que fazer testes para ver como vai ser a distribuição de lucro no país inteiro também, né? E assim, a distribuição do dinheiro, dos impostos que vai... Porque imagina, se a gente vai unificar a alíquota, hoje você tem um ICMS gritante de um lugar para o outro. Como é que vai ficar essa distribuição? Vai ficar essa distribuição? Então, se não dá prazo para testar isso... Sim. Né? Já viu, é muito louco. Já viu a DAS, que vem separadinho? Sim. Então, vai ser mesmo tipo, esse dinheiro vai ser destinado direto. E a gente vai ter que entender... A gente não, né? A gente vai ficar na linha de operação, né? Mas o governo vai precisar entender se vai dar problema ou não. Vai ter até uma época que a gente vai ter que apurar imposto dos dois tipos, né? Para informar e tal. Então, é uma coisa bem complexa que vai demorar bastante, mas é uma coisa que eu já ouço falar da necessidade de uma reforma tributária há muito tempo, né? Sim. Muito. E deixa eu te fazer uma pergunta importante. O que a gente começa a ver já de diferença nesse ano, cara? O que a gente já começa a mudar esse ano? Ou não começa a mudar, começa só a simular? Isso, nem simular ainda. A gente começou com a mudança agora da nota fiscal eletrônica de serviço, que os municípios foram obrigados a implementar o sistema federal, né? Que é aquele... Porra, não sei o nome, cara. É o portal de nota fiscal de serviço do governo federal, do gov.br. Portal do contribuinte, não sei. Todas as prefeituras, então, isso já foi uma questão enorme. Todas as prefeituras tiveram que se adaptar. Algumas ainda estão se adaptando, por exemplo.
Duque de Caxias. Para você poder emitir nota fiscal, você tem que pagar uma mensalidade para a prefeitura agora, porque tem um sistema terceiro fazendo essa... Caraca. Aí está dando problema também. Surreal, cara. Mas, então, esse é um ponto. Algumas informações da nota fiscal foram mudadas. Isso vai continuar acontecendo por um ano. Eu não tenho aqui agora o calendário de cor, porque no final do ano passado, quando a gente viu que não tinha alíquotas definidas, a gente se preocupou muito mais em planejar esse ano para os nossos clientes. E, como eu disse, não saiu a alíquota ainda, então a gente está muito sem saber quanto vai pagar agora. Mudanças esse ano. Mudança na nota a partir desse ano. A única mudança que a gente vai ver é a mudança na nota fiscal e também algumas observações. Mas no Simples Nacional nem está obrigatório ainda, entendeu? Eles têm que... Para 2027 também vai mudar, mas a questão informativa. Tem que vir a descrição da nota ali, começou isso. Vão ter novos campos, né? Houveram novos campos, mas essa primeira mudança, a gente só está vendo algumas mudanças informativas na nota fiscal. Eu não estou vendo nem mudança para ano que vem, para falar a verdade. Está todo mundo esperando sair a legislação para já mudar para ano que vem. Mas a gente não tem nada. Assim, não tem nada. O governo tem que liberar esse sistema, como eu estava explicando. Você vai comprar um produto, o imposto já vai sair direto do próprio cartão de crédito, do boleto, do que for, do banco, vai pagar. A gente tem que simular isso funcionando. Por exemplo, quando o cartão de crédito for fazer o pagamento para você, ele vai ter que entrar lá no sistema do governo, ver como está a sua apuração para fazer esse desconto ou não desconto. É verdade, cara. Ainda vai enrolar esses processos ainda. Mas isso é muito automático, né? Mas o governo tem que ainda lançar esse sistema para a gente entrar e começar a simular. Isso não tem data. Assim, o planejamento começou esse ano a mudança da nota fiscal eletrônica e essas mudanças não param até 2033. Mas eles têm 90 dias, se não me engano, são 90 dias para alterar. Eu altero hoje e passa a valer daqui a 90 dias, entendeu? Então, quando tiver alguma alteração significante, a gente pode conversar de novo, porque até agora o que a gente tem é só promessa. Especulações e promessas. Tem até uma alíquota, mas eu não vou nem falar em alíquota aqui, porque a gente não tem nada definido, né? Aí também, depender como é uma alíquota só, depender do segmento, a gente vai ter uma redução, a gente já tem até as reduções. Setor da saúde, redução de 60% na alíquota. Aí alguns produtos também vai ter alíquota zerada, né? Que são produtos cesta básica. Mas a gente já tem qual vai ser a redução prevista, mas a gente não tem a alíquota ainda, entendeu? Então a gente não fica meio eu fico imaginando quem decidiu estudar contabilidade esse ano, cara. Deve estar com a cabeça legal, né? Eu fiquei sabendo que agora tem, na grade de contabilidade, tem inteligência artificial para contadores. Pô, isso é legal. Vê como muda pra caramba, né? Eu me formei tem 8, 9 anos e, nossa, nem se pensava nisso, né? Mas o que acontece? Quem está se formando agora, eu ia até fazer uma pós-graduação na reforma tributária. Já tem gente oferecendo, mesmo sem ter alíquota, já está oferecendo. Eu fiz um curso menor, só para ter uma visão geral do que estava acontecendo. Ano passado, quando eu vi que não ia ter mudança significativa ainda para 2026, eu fiquei mais tranquilo e fui correr atrás do curso agora nesse início do ano. Mas é tudo muito dinâmico ainda. Quem está na faculdade não está... já vai aprender uma legislação nova, entendeu? A pessoa que estava me dando o curso, ela falou, nossa, estou tendo que aprender tudo de novo, que mudou várias coisas, né? Sim. Toda aquela legislação de anos do ICMS, do PIS/COFINS, do ISS, está sendo alterada. Aí ela estava tendo que reestudar tudo. Mas eu acho que para as pessoas que estão se formando agora vai ficar um pouco mais fácil. E ainda mais porque as pessoas aprendem impostos trabalhando. Faculdade a gente não trabalha nada disso. Foi até um pouco frustrante na época, eu estava curioso. Essa parte tributária na faculdade, mas eles não entram muito pouco, muito superficial, né? Então, acho que está pegando muito mais os profissionais que já estão no mercado, estão vendo essa mudança tributária toda, estão falando, nossa, a gente vai ter que estudar tudo de novo, né? Vai ter que aprender toda a legislação. Né? Isso aí. Eu acho que é um ramo agora que tem um desafio muito grande pela frente aí, porque não só toda a modernização
na parte, o que a inteligência artificial também vem agregando a tudo isso e a modernização que vem da automação toda que está acontecendo desses sistemas de ERP, Sim. Fora isso tudo, a reforma tributária. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Sim. Pois é, tem, além da reforma tributária agora, teve a reforma da renda, agora a reforma em cima do consumo, teve a reforma trabalhista. Não te deu vontade de voltar para automação, não? Legal aplicar a automação na contabilidade, nos números. Isso é legal também. Mas eu sempre lidei melhor com equipamentos menores, entendeu? A catraca já é grande para mim. Tem que ser transistores micros. Vou estudar choque, não vou mexer nisso aqui não. Nossa, quando eu trabalhava com os geradores do tamanho da sala aqui, fazia um barulho e quando eu trabalhava dentro do escritório ficava bem mais tranquilo. Bem mais tranquilo, né? Eu fiz durante muito tempo compra de material de instalação elétrica. Tu não sabia disso? Não. Eu fazia compra de material de instalação elétrica. Fazia orçamento e tal, que a gente ia... Tu se dava bem com isso? Se dava bem com isso. A gente ia... Mas eu fazia a compra e ia fazer a instalação também, né? Na época de estagiário. Mas eu lidava bem melhor com a parte de compra do que com a parte de implantação. Mas sobre a inteligência artificial, que foi o que a gente começou falando, né? A inteligência artificial na parte financeira vai vir muito forte na questão da análise, né? Uhum. Antigamente, a consultoria era muito individualizada. Eu pegava eu tinha que ver os seus números e tal. Hoje em dia, se você tiver uma base bacana, você consegue trabalhar a inteligência artificial dentro da tua base de dados e poder ajudar clientes por segmento, por exemplo. Oficina. Eu tenho aqui tantas oficinas, eu ponho uma inteligência artificial, aí tem que desenvolver o que vai fazer. Acho que os ERPs vão começar a integrar isso, oferecer isso já no... O próprio Conta Oficina Inteligente já faz. Oficina Inteligente já faz. Já faz uma análise, né? Já faz uma análise. Isso. E ele se inspira muito no Conta Azul. E eu vi, eu estava conversando com aquele cara lá do Conta Azul, aquele desenvolvedor de produtos, esqueci o nome dele. Também estudou comigo, né? Esqueci o nome dele. É isso. Ele falou lá e tal. Ele falou que um dos próximos passos é isso. Eles vão começar a analisar e cruzar dados para que, Diogo, isso aí. Para falar, olha só, esse caminho aqui é mais favorável para você. Sim, e isso é do cacete, né, cara? Exatamente. Que aí você consegue analisar. Olha o poder que esses caras vão ter. Vai dar uns insights, né? Vai dar uns insights. Mas é muito interessante, né? Agora, cara, a gente tá encaminhando aí pro final do nosso podcast, do nosso episódio. O que você poderia deixar hoje de conselho para quem tá começando a estudar contabilidade, cara? Um conselho. Para que a pessoa não se desespere com o que está acontecendo. Eu vou deixar, como eu vim da tecnologia, acho que vou deixar uma dica de tecnologia, né? Com certeza. Cara, abraça a inteligência artificial para facilitar a tua vida, assim. Ainda mais, por exemplo, na parte de lidar com a legislação. É muito bacana. O Google já mastiga, a própria inteligência artificial do Google te ajuda a achar informação dentro da legislação. Antigamente era no Ctrl F, né? Você botava lá, abria a legislação... Na internet mesmo, Ctrl F pesquisava. Na época do meu avô, da minha mãe, era livros, né? Você tinha que pegar... Nós, contadores, temos uma empresa de consultoria. Ou seja, eu consulto legislação com uma empresa que só faz isso, só recebe demanda de consultoria de contadores. Eles mantêm uma plataforma online também com todas as atualizações diárias. E antigamente, eles enviavam para você por correio tiragens, né, da semanal. Aqui, essa semana foi isso que aconteceu. Caramba. Aí mandava para você separado por trabalhista, comercial, fiscal e contábil. São 5 ou 6 departamentos que eles separam. Eles mandavam isso, você recebia, você tinha um fichário, você colocava no fichário e botava na estante, né? E tinha lá aqueles monte de livros, monte de fichário, com as páginas lindas, coloridas, trabalho excepcional que acabou, né? E deixa eu perguntar, um conselho para o empreendedor que está abrindo, um conselho de contador para o empreendedor que está abrindo negócio. Então, o conselho abrindo um negócio agora é planejamento, eu acho que é isso. Planejamento estratégico e tributário. Geralmente, o teu planejamento tributário vai ser, para pequenas empresas, vai ser Simples Nacional. Vai
tem uma necessidade melhor de planejamento. Já é necessário hoje um planejamento tributário no Simples Nacional, mas com a reforma tributária, como a gente viu, vai ter duas opções de você tributar o Simples Nacional. Já Então, aproveitar essa mudança, né? para quem está abrindo empresa agora, acho que o essencial é esse planejamento estratégico mesmo, saber o que está fazendo, saber a sua necessidade de capital de giro, não só capital de giro, mas capital de investimento inicial na empresa mesmo, além do giro para você rodar a empresa. E preste atenção nas suas notas fiscais. É importante estar codificada. Inclusive, a gente está passando. A gente tem uma parceria com uma empresa não é auditoria, mas eles fazem revisão tributária. Então, a gente está passando... inclusive a GoSafe, a gente estava fazendo isso hoje. Lembra que eu tinha falado com você? Sim. A gente está fazendo isso. A gente está passando os documentos fiscais no programa para ver a oportunidade ali de... Diminuir o imposto. De recuperar alguma coisa. Porque às vezes foi uma nota fiscal emitida com código errado, ainda mais na oficina, que tem distribuição tributária. Tem os negócios bifásico, monofásico. Isso, monofásico. Monofásico é quando... é quando o imposto é recolhido... Já na fonte, né? Direto na fonte, ao invés de... Por exemplo, oficina, ao invés do governo ter que fiscalizar todas as oficinas, eles vão fiscalizar o distribuidor. Isso facilita. Aí põe lá o tributo lá no fornecedor. Aí você tem que ver direitinho as suas notas fiscais, os documentos fiscais, porque isso é a base de tudo, né? Legal. Então, veja seus documentos fiscais, eles são importantes, ainda mais no comércio. O serviço também é importante, mas é um pouco mais simples essa emissão do serviço. A do comércio é bem importante você prestar atenção e ter um bom planejamento financeiro, estratégico principalmente, né? E para quem quiser te seguir, Carlos, quiser seguir você, tua contabilidade lá no Instagram, isso. Qual que é o arroba aí? É @contabilidade Viana no Instagram. Viana com 2 N's? Um N só. Um N só, tá. Isso. E no Google, tem nossa página no perfil do Google, se procura lá, acha, tem nosso site também, Contabilidade Viana, bem simples. Maravilha. Tá lá no Instagram. Não estou muito ativo lá, mas a gente tem uma empresa que trabalha com a gente produz conteúdo e quer que seja também o início de mais produções de conteúdo que estou precisando. Porque o que o pessoal mais precisa é de conhecimento, ainda mais agora. Sim. É um momento bem bacana, né? Com essa reforma tributária a gente tem a oportunidade de espalhar isso, né? Sim. Que a gente trabalha, o contador hoje está entre o governo e o contribuinte, fazendo esse meio de campo. Então a gente, ao mesmo tempo que tem que dar, a gente dá uma base para o governo trabalhar, né? A gente consegue mostrar para o governo as dificuldades que o contribuinte está tendo e também consegue trabalhar do lado do contribuinte para fazer toda a facilitação dessa comunicação com o governo e pagar o imposto sobre o que você realmente tem que pagar, né? Nem mais nem menos. Maravilha, é o justo, né, cara? O justo. Então, quer dizer, o justo eu não sei, mas o que a legislação manda. Se você tem um negócio, tem dúvidas, não deixe de seguir aqui nosso amigo na @contabilidade Viana ou procura lá no Google também e fica ligado, cara. Se você é empreendedor, isso vai ser muito importante para o sucesso do seu negócio daqui em diante. Carlos, obrigado mais uma vez pela tua presença aí, cara. Prazer enorme. Obrigado, Carlos. E obrigado a vocês por assistirem. Fiquem com a gente pro próximo episódio aí. Empreendedor Marqueteiro, não deixe de se inscrever no nosso canal, tá bom? Forte abraço, Carlos. Valeu!